Olá moçada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de resolução comentada de exercícios. E hoje a nossa aula vai ser sobre tabela periódica, propriedades periódicas. Moçada, assiste essa aula que ela tá bacana. Vamos lá, galera. Teste, som, testando, teste. Então, galera, muito boa tarde. Não é boa tarde, né? Bom dia. Olá, moçada! Então vamos para mais uma aula de resolução de exercícios. A nossa aula de hoje é sobre tabela periódica e propriedades periódicas. Então vamos lá, galera. Coragem, respira e vamos! Exercício 1, caiu no Enem 2017. Ele diz assim: no ar que respiramos existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos que significam o novo, o oculto, o inativo. E de fato são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, que era o xenônio, a combinar-se fugazmente com o flúor ávido e vivaz. A façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o prêmio Nobel. A pergunta é a seguinte, galera: qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? As alternativas são densidade, condutância, eletronegatividade, estabilidade nuclear ou temperatura de ebulição. Galera, lembra lá daquelas propriedades. Flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, então é a alternativa C. E nós vamos ver depois nas aulas posteriores que a eletronegatividade é uma propriedade dos átomos que confere a eles alta reatividade. Então, alternativa C. Exercício 2, caiu na Unesp 2018. Considere os elementos potássio, cobalto, arsênio e bromo, todos localizados no quarto período da classificação periódica. O elemento de maior densidade e o elemento mais eletronegativo são, respectivamente. Então, moçada, deixa eu grifar a pergunta do exercício. Ele deu a informação que todos esses elementos são no quarto período, ou seja, todos têm 4 camadas. Ele quer saber qual que é o mais denso, dentre as alternativas, e o mais eletronegativo. Então, galera, vamos começar com a eletronegatividade, que é uma propriedade periódica, é mais fácil da gente lembrar. Então, tá aí a eletronegatividade. E pela eletronegatividade, olhando esses elementos, nós vamos ver que o mais eletronegativo dessa série apresentada é o bromo, que está na família 7A. É o mais eletronegativo. Então, moçada, a gente fica entre a alternativa B e C. Falta agora qual que é o mais denso. Densidade já é uma propriedade aperiódica, mas os elementos que estão no centro, nas famílias B, são, em geral, os mais densos. Apareceu aí a tabela da densidade e entre o cobalto e o potássio, que são as alternativas B e C, nós estamos entre essas duas. Nós vemos que o mais denso é o cobalto, que está na família B. O potássio está na família 1A. Ele não é tão denso, né? Ele está numa parte da tabela periódica de densidade baixa. Então, resposta: cobalto e bromo, alternativa B de bola. Olha que legal esse exercício 3, caiu na SpaceX 2019. A representação a seguir corresponde à parte superior da tabela periódica, na qual as letras não correspondem aos verdadeiros símbolos dos elementos. São só fictícios, moçada. Considere as afirmativas acerca dos elementos hipotéticos A, B, C apresentados na tabela periódica. Afirmativa 1. Dentre os elementos hipotéticos, o elemento A é o de maior afinidade eletrônica, que é definida como energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura um elétron. Ele deu a definição, mas se você souber o que é afinidade eletrônica, nem precisava dessa informação. Galera, o importante aqui é desenhar as setas da onde está crescendo a afinidade eletrônica. Então vamos desenhar aqui nessa tabela. Grifei aí o que o que a alternativa está pedindo. As setas relativas à afinidade eletrônica são essas. Então, ele está dizendo que o elemento A é o de maior afinidade eletrônica. Não, é o de menor afinidade eletrônica. A afirmação 1 é falsa. Afirmação 2. Dentre os elementos hipotéticos, pode-se afirmar que o elemento B é o de maior eletropositividade. Grifa o que ele pergunta.
Ele está perguntando se o B é o de maior eletropositividade. Desenhe as setas da onde aumenta a eletropositividade. E você vai ver que o de maior eletropositividade é o elemento A, não é o B. Portanto, é falsa. Afirmação 3. Dentre os elementos hipotéticos, pode-se afirmar que o elemento C é o mais eletronegativo. Então, vamos desenhar as flechas de onde aumenta a eletronegatividade. E aí nós vemos que, de fato, o elemento C é o mais eletronegativo dentre os elementos que ele representou. Então, essa afirmação é verdadeira. Somente a afirmação 3 está correta, portanto, a alternativa C. Exercício 4. Dois ou mais íons, ou então um átomo e um íon que apresentam o mesmo número de elétrons, denominam-se espécies isoeletrônicas. Comparando-se as espécies isoeletrônicas F-, Na+, Mg2+, e a L3+, conclui-se o que, galera? Todas as alternativas ele está fazendo uma comparação entre os raios iônicos, já que são raios. Qual que é a regra de tamanho de comparação entre os raios iônicos? Sempre assim, moçada. O ânion tem maior raio iônico do que o seu átomo neutro. E o cátion tem menor raio iônico do que o seu átomo neutro de origem. Vamos grifar o que é importante. Ele diz que todas essas espécies são isoeletrônicas, ou seja, tem o mesmo número de elétrons. Se tem o mesmo número de elétrons, todos esses elementos têm o mesmo número de camadas. Todos têm o mesmo número de camadas. Então, galera, vamos organizar a ordem em que está crescendo os raios iônicos. Vamos começar do menor raio iônico. Dentre essas espécies, quem tem menor raio iônico? Os menores raios iônicos são os cátions. E vai ter menor raio iônico aquele que tiver maior carga, que é o alumínio 3+. Ele tem menor raio iônico. E depois quem vem? Quem tem maior carga depois do alumínio? O magnésio 2+. E depois, quem tem maior carga depois do magnésio? Sódio mais. E por último, vem o F-, que por ser um ânion é o que tem maior raio iônico. Então vamos ver o que falam as alternativas. Letra A, a espécie magnésio 2+, apresenta o menor raio iônico? Não. B, a espécie Na+, apresenta o menor raio iônico? Não. C, a espécie F- apresenta o maior raio iônico? Sim, alternativa C. Exercício 5. O número de elétrons na camada de valência de um átomo determina muitas de suas propriedades químicas. Sobre o elemento ferro, número atômico 26, classifique as afirmações de verdadeiro ou falso. Primeira afirmação, ele possui 4 níveis com elétrons, ou seja, 4 camadas. Não sei, temos que fazer a distribuição eletrônica. Então vamos lá, moçada. Se o número de prótons do ferro é 26 e nós estamos falando de um átomo neutro, ele tem também 26 elétrons. Então nós vamos distribuir 26 elétrons. Vamos lá, galera. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Soma vai dar essa soma 26. Fizemos a distribuição eletrônica. Aí, moçada, olha qual que é a maior camada do átomo. Camada 4. Então, de fato, esse átomo possui 4 níveis ou 4 camadas eletrônicas com elétrons. A afirmação é verdadeira. Próxima afirmação. O ferro possui 8 elétrons no subnível D. Olha o subnível D. Tem 6 elétrons e não 8. Portanto, a afirmação é falsa. Próxima afirmação. Deve ser mais eletronegativo que o potássio. Vamos olhar numa tabela periódica. Olha como cresce a eletronegatividade no sentido dos períodos. Então, moçada, olha onde está o potássio, olha onde está o ferro. A eletronegatividade está crescendo, aumentando da esquerda para a direita. Portanto, ele deve ser sim mais eletronegativo que o potássio. A afirmação é verdadeira. Próxima. Deve possuir raio atômico maior que o rutênio. Vamos olhar novamente na tabela periódica. Olha onde está o ferro, olha onde está o rutênio. O ferro está no quarto período, tem 4 camadas, e o rutênio no quinto período, tem 5 camadas. Portanto, a afirmação é falsa. O ferro tem menor raio atômico do que o rutênio e não maior. E última afirmação,
No íon de carga mais 3 possui 5 elétrons em 3D. Não sei, vamos ver na distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica do átomo neutro nós já fizemos, tá aí. Só que a afirmação fala de um íon com carga mais 3. Da onde eu vou tirar esses 3 elétrons? Sempre, galera, sempre da camada de valência. Nesse caso, a camada de valência, por enquanto, é a 4s2. Só que na 4s2 eu só tenho 2 elétrons e eu preciso tirar 3. Então você vai primeiro tirar 2 elétrons dessa camada 4s e ela desaparece. Então vai ficar assim, ó, a 4s desapareceu. Vai tirar 3 elétrons e não 2. Está faltando tirar 1. Então você vai pegar agora a camada de valência, passa a ser a camada 3. E a última camada é a 3d6. Então você vai tirar mais um elétron daí e vai ficar a 3d5. Agora sim, esse é o íon ferro mais 3. E ele diz que esse íon possui 5 elétrons em 3D. E é verdade. Se você olhar o último subnível 3D, tem 5 elétrons. A afirmação é verdadeira. Exercício 6, caiu no ITA. Considere as seguintes afirmações. Primeira, o nível de energia de um átomo, cujo número quântico principal é igual a 4, pode ter no máximo 32 elétrons. Galera, vamos relembrar então que na primeira camada eu só posso ter o subnível S. E eu só posso ter então 2 elétrons no máximo. Na camada 2, o nível de energia 2, número quântico secundário, subníveis, eu posso ter o S e o P. Então eu posso ter um total de 8 elétrons. Na camada 3, eu posso ter subníveis S, P e D. Então total 18. E na camada 4, eu posso ter os subníveis S, P, D e F. Se você somar tudo, dá 32 elétrons. Então, se deu 32 elétrons, a afirmação 1 é verdadeira. Afirmação 2. A configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p2x, 2p2y representa um estado excitado do átomo de oxigênio. Galera, vamos fazer a distribuição eletrônica do átomo de oxigênio. Então vamos lá, o oxigênio tem 8 elétrons. Então fazendo a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p4. Então a gente vê que o subnível mais energético é o 2p4. Só que, moçada, vamos lembrar que no estado fundamental, os elétrons preenchem os orbitais da seguinte maneira. Eles dão preferência para ocupar orbitais vazios. E só quando eu não tiver mais orbitais vazios é que eles começam a se emparelhar. Então, dessa forma, esse subnível 2p4, a distribuição dos elétrons nos orbitais vai acontecer dessa forma que apareceu. Primeiro, os 3 primeiros elétrons ocupam os orbitais vazios, então o quarto é que vai emparelhar. Portanto, moçada, a distribuição eletrônica aqui, pensando nos orbitais px, py e pz, seria p2x, p1y e p1z. Então, esse seria o estado fundamental. A afirmação 2 dá uma configuração eletrônica diferente disso, mas ele fala que essa configuração eletrônica diferente, que é 2p2x e 2p2y, representa o estado excitado do átomo de oxigênio. Está correto. Afirmação 3. O estado fundamental do átomo de fósforo contém 3 elétrons desemparelhados. Não sei, vamos fazer a distribuição eletrônica. O fósforo tem 15 elétrons, então fazendo a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, tá aí. E nós vemos que o último subnível dele é 3p3, subnível mais energético. E aí, galera, cada elétron vai ocupar um orbital vazio. Portanto, nós temos sim 3 elétrons desemparelhados. A afirmação é verdadeira. 4. O átomo de nitrogênio apresenta o primeiro potencial de ionização menor que o átomo de flúor. Vamos olhar na tabela periódica. Potencial ou energia de ionização. Vamos olhar onde está o flúor e onde está o nitrogênio. Então, de fato, o nitrogênio apresenta o primeiro potencial de ionização menor que o átomo de flúor. É verdadeiro. E afirmação 5. A energia necessária para excitar um elétron do estado fundamental do átomo de hidrogênio para o orbital 3s é igual àquela necessária para excitar este mesmo elétron para o orbital 3d. Moçada, ele está falando o seguinte.
tem um átomo de hidrogênio. O elétron está na camada 1. Para você excitar ele, de forma que ele vá ao estado, ao orbital 3s ou ao orbital 3d, ele está dizendo que a energia é exatamente a mesma. É verdade, galera, porque a energia para um elétron sair de uma camada e ir até outra camada, a gente não considera subnível. Então, dentro de uma mesma camada, não importa o subnível. Então, a energia é exatamente a mesma, a afirmação é verdadeira. Portanto, as afirmações que estão corretas são todas a alternativa E. Exercício 7. Considere as afirmações a seguir acerca da tabela periódica. Julgue as afirmações em verdadeiro ou falso. Primeira afirmação. Na família 6A, a eletronegatividade aumenta de cima para baixo. Falso, moçada. Eletronegatividade aumenta de baixo para cima, é o contrário. Afirmação 2. Os números atômicos dos elementos químicos aumentam da esquerda para a direita nos períodos. Número atômicos é número de prótons e eles de fato aumentam da esquerda para a direita, é verdadeiro. 3. Na família 1A, a energia de ionização aumenta de baixo para cima. Corretíssimo. Energia de ionização aumenta de baixo para cima. 4. Eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita nos períodos. Perfeito. Tanto que o flúor, que é um elemento que está na família 7A, é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. 5. Na família 7A, a temperatura de ebulição aumenta de cima para baixo. Verdade, galera. A temperatura de ebulição aumenta conforme os elementos são mais pesados. Olha que legal esse exercício da FEI, moçada, exercício 8. As configurações eletrônicas no estado fundamental dos átomos dos elementos E1, E2 e E3 são... Então ele dá 3 átomos, que ele chama de E1, E2 e E3, e dá a distribuição eletrônica deles. Qual que é a pergunta? A alternativa correta é... Então ele vai falar de propriedades periódicas, raio atômico, potencial de ionização, afinidade eletrônica. Moçada, olha para esses 3 átomos. Vamos ver pela distribuição eletrônica a qual período e família eles pertencem. Então, o átomo E1, nós vemos que ele termina, a maior camada dele é a camada 3, então ele está no terceiro período. E ele termina 3s1, então o número de elétrons na camada de valência é 1, portanto ele está na família 1A. Olha o elemento E2, qual que é o período dele, ou a camada de valência? É a terceira, então está também no terceiro período. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 3s2, 3p5. 5 mais 2, 7. Então está na família 7A e terceiro período. E o elemento E3, qual que é a camada de valência dele, moçada? 4s1, 4. Então ele tem 4 camadas, está no quarto período. E quantos elétrons ele tem na camada de valência? Um elétron só, então está na família 1A também. Então vamos analisar as alternativas. A. O elemento E2 tem maior raio atômico que o elemento E1. Olha o elemento E2. Ele está no terceiro período. O elemento E1, terceiro período. Então, eles têm o mesmo número de camadas. Só que o elemento E2 está na família 7A. Então, ele tem menor raio atômico e não maior. Não é a alternativa A. Alternativa B. O elemento E1 tem maior potencial de ionização que o elemento E3. Elemento E1, moçada, está no terceiro período e o E3 está no quarto. Ele é maior. Então, o elemento E1, corretíssimo, pessoal. A resposta certa é a alternativa B, porque o átomo E1, ele é menor, então ele tem maior potencial de ionização. Alternativa C, D e E não podem ser. Alternativa C, o elemento E3 tem maior afinidade eletrônica que o elemento E2. Não, moçada, o elemento E3 ele é maior, então ele tem menor afinidade eletrônica que o elemento E2. Letra D, os elementos E1 e E2 são metais, o elemento E é não metal. Elemento E1 e E2, galera, E1 está na família 1A, é metal. E2 está na família 7A, é ametal. Então não pode ser a alternativa D também. A alternativa correta é a alternativa B de bola. Exercício 9. Um átomo do elemento químico X, usado como corante para vidros, possui número de massa igual a 79 e número de nêutrons igual a 45. Considere um elemento Y que possua propriedades químicas semelhantes ao elemento X. Na tabela de classificação periódica,
o elemento Y estará localizado em qual grupo? Moçada, se o Y vai ter propriedades semelhantes ao elemento X, então com certeza eles estão na mesma família ou no mesmo grupo. Agora resta a gente descobrir qual que é esse grupo, qual que é essa família. Ele deu a informação que o elemento X tem número de massa 79 e nêutrons 45. Vamos calcular então o número de prótons. Como, Josias? Usando essa fórmula aqui. Número de massa é igual a prótons mais nêutrons. E vamos substituir. Massa vale 79, foi dado no enunciado. E nêutrons vale 45, está no enunciado também. Faz a continha, número de prótons vai ser igual a 34. Aí, galera, para a gente descobrir qual família está esse átomo, nós temos que saber quantos elétrons ele tem na camada de valência. Então, o que a gente faz? Distribuição eletrônica. Então, vamos distribuir 34 elétrons. 1s2, 2s2, vamos fazendo toda a distribuição eletrônica. Tá aí. Fizemos a distribuição de 34 elétrons. Galera, qual que é a camada de valência? Camada 4. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Atenção, moçada, na camada 4 ele tem dois termos, o termo 4s2 e 4p4. Soma 4 mais 2, 6 elétrons na camada de valência. Portanto, ele está na família 6A, ou grupo 16, que é a alternativa D de dado. E exercício 10, caiu no ITA também. Dadas as configurações eletrônicas dos seguintes átomos no seu estado fundamental, então ele dá 4 átomos para a gente e as configurações eletrônicas. É errado afirmar o quê? Galera, como ele vai falar de propriedades periódicas, nós vamos ver qual período e qual família estão esses 4 átomos. O átomo número 1, ele tem camada de valência 3, então está no terceiro período. E os elétrons que estão na camada de valência, 3s2, 3p6, 6 mais 2, 8. Então está na família 8A e no terceiro período. Átomo 2, qual que é a camada de valência, galera? Terceira, então está no terceiro período. Quantos elétrons tem na camada de valência? 2, 3s2, então está na família 2A. Átomo 3, qual que é a camada de valência? Quarta, então está no quarto período. Quantos elétrons tem na camada de valência? 1, 4s1, então está na família 1A. E o quarto, qual a camada de valência? É a terceira, terceiro período. E quantos elétrons tem na camada de valência? 3s2, 3p5, 5 mais 2, 7. Então está na família 7A. Vamos ver o que as alternativas nos dizem. Ele quer saber a errada, não é a certa, hein? É errada. Dentre os átomos anteriores, o átomo 1 tem maior potencial de ionização. Verdade, moçada, porque é um gás nobre, família 8A. Gás nobre não quer nem perder nem ganhar elétrons. É muito difícil arrancar elétrons ou adicionar elétrons em gases nobres. Portanto, ele tem maior potencial de ionização. Está correto. B. A perda de 2 elétrons pelo átomo 2 leva à formação do cátion magnésio 2+. Moçada, se você olhar na tabela periódica, você vai ver que o magnésio ele tem 12 elétrons. E no átomo 2 eu tenho um total de 12 elétrons. Então, realmente é o átomo de magnésio. E se ele perder 2 elétrons, ele leva à formação do cátion magnésio 2+, é verdade. Então, a alternativa está correta. Alternativa C. Dentre os átomos anteriores, o átomo 3 tem maior afinidade eletrônica. Não, moçada, o átomo 3 tem 4 camadas, ele é o maior dos átomos que estão aí. Todos os demais átomos têm só 3 camadas, e maior afinidade eletrônica tem átomos menores. Então, na verdade, o átomo 3 ele tem a maior afinidade eletrônica. Está errado, e como eu pedi a alternativa incorreta, a resposta é a alternativa C. E essa foi nossa aula de resolução de exercícios de propriedades periódicas, galera. Espero que isso tenha ajudado vocês e vocês tenham gostado, vocês tenham entendido. Obrigado, moçada. Abração a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.